Então, depois de um tempo treinando, finalmente vou voltar a focar nos estudos. E tu tá aqui, menor! Tu tá aqui de novo, menor! E aí, gente, beleza? Aqui é o Diego Tirano e é o seguinte, meus dinossauros. Hoje nesses dias tá rolando uma treta sobre uma trend que envolve arte, e como eu desenho, óbvio que vou comentar e falar desse assunto, pois isso é um assunto controverso pra caramba. E essa trend tem um negócio da inteligência artificial e Estúdio Ghibli, algo bem polêmico, vendo que um dos fundadores do estúdio não concorda e é contra o uso de IA. E vamos reagir ao vídeo do Piscine, que assim como eu desenhei tem um canal no YouTube, vídeo original na descrição. Antes disso, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho e vamos nessa. Artes feitas por inteligência artificial é uma parada que tem dado o que falar e não é de hoje. E honestamente não é pra menos, mané. Eu como desenhista tenho muita dificuldade em engolir esse tipo de merda aqui. Mas o fato é, essas inteligências artificiais estão evoluindo a cada dia que passa. E no Brasil e outros países, a gente já tem esse tipo de arte sendo usadas em shoppings, estandes de marcas famosas, coisas que às vezes acabam tirando oportunidades de trabalho pra desenhistas. E não só desenhistas, fotógrafos e modelos também podem acabar sofrendo com isso, já que como essas AIs conseguem criar ilustrações hiperrealistas, pra que você vai pagar um cara pra tirar uma foto de um modelo se você pode ter os dois ali de graça de uma vez? Mais recentemente, duas forças completamente opostas se colidiram e acabou criando uma trend que eu já vou deixar bem claro aqui, eu acho uma merda, tá? Eu não gosto de maneira alguma, que é a do filtro do Estúdio Ghibli. Puta merda! Tem Muito merda isso. Confusão rolando em volta desse tema, porque, bom, a gente tá na internet, né? Claro que tem confusão, só que poucas pessoas têm tido real interesse de explicar o que tá acontecendo. Então, eu tô aqui pra esclarecer algumas coisas de o porquê que isso é ruim. A sua mãe realmente merece ser jogada num abismo por usar esse filtro? Bom, vamos conversar disso daqui agora. Até porque, pra quem não sabe, eu já trabalhei no Estúdio Ghibli. Eu comprava maço de cigarro pro Miyazaki. E o velho fuma, viu? Puta que pariu. Bom, o Estúdio Ghibli é um estúdio de animação bem velho já, renomado demais no meio por criar animações que são literais obras de arte, tanto no sentido visual quanto nas histórias em si, que são impecáveis. E eu acho que até pode soar um pouco estranho eu falar isso, eu vou tentar explicar, mas não existem animações mais humanas no mundo do que as animações do Estúdio Ghibli. E eu digo humana desde o jeito com que as animações são produzidas até num sentimento. Por muitos anos, o Estúdio Ghibli se negava a usar qualquer software digital para fazer as próprias animações, como é muito mais comum hoje em dia, optando por ir por um lado bem mais tradicional, que dá pra ver o carinho que os caras têm pelo próprio trabalho. E já falando sobre o sentimento humano que elas passam, meio que eu posso explicar com algo que eu senti. O meu primeiro contato com o Estúdio Ghibli foi quando eu era criança. Eu tinha lá por uns 7, 8 anos e foi vendo Ponyo, num DVD aleatório que tava perdido lá em casa, que eu nem sei como foi parar lá. Eu então tava vendo o filme enquanto minha mãe tava fazendo sei lá qualquer outra coisa, eu tava sozinho na sala e eu não tava entendendo muito bem o que tava rolando, mas eu só sei que quando chegou no final da história, eu chorei. Eu não sei porquê, eu era uma criança, eu não entendi exatamente o que estava acontecendo ali na minha frente e literalmente foi a primeira vez que eu chorei vendo alguma coisa. E não chorei de medo, não chorei de tipo, abrir um berreiro do caralho. Não, eu só chorei de triste, tá ligado? Me deu algum sentimento que eu fiquei... Mano, eu precisava chorar, tá ligado? E meio que dali pra frente eu fiquei fascinado com o Estúdio Ghibli, porque pra uma criança que não entendia nada, era a primeira vez que tá tendo contato com aquela obra, com aquele tipo de mídia bem diferente de outros tipos de animação, você chorar mesmo sem entender a mensagem do filme, cara, tinha alguma coisa de especial ali que com o passar dos anos eu fui reassistindo os filmes e eu entendi, tinha mesmo. Mas boa parte desse sentimento, dessa parada humana que tem nas animações é por conta do Hayao Miyazaki, um dos cabeças por trás do Estúdio Ghibli. O Miyazaki é uma figura meio curiosa, porque apesar dele criar essas obras de arte, essas coisas cheias de esperança, ele tem uma visão bem pessimista de vida. Não pessimista de um jeito que deixa ele triste, mas pessimista de um jeito que aceitou que o mundo é a merda que é e acabou. Muito disso pode ser dado pelas coisas
coisas que ele viveu e ele passou na infância dele, que foi um tempo muito difícil, coisas essas que ele consegue retratar nas animações que ele faz. Só que o fato é, ele valoriza muito e tem muito carinho pelo trabalho dele. Ele não tá aí pra dinheiro, ele não tá aí pra Oscars, ele quer que se foda qualquer tipo de premiação. A parada é ele conseguir fazer uma coisa boa. Ao decorrer de todos esses anos de existência do Estúdio Ghibli, ele nunca se vendeu por dinheiro e pra fazer, seja lá que merda a Disney esteja fazendo ultimamente. Tudo é feito com carinho e com coração, e isso é uma parada que ressoa muito com os fãs do Estúdio Ghibli. Conforme você vai olhando mais a fundo e conhecendo mais o trabalho do Miyazaki, o porquê ele faz as coisas do jeito que ele faz, o carinho que ele tem por temas como a natureza, que é uma parada bem importante e às vezes a gente esquece que é, você vai passando a ver as obras dele com outros olhos, tá ligado? Cada vez mais você fica fascinado pelos mundos. E é aí que vem o problema das inteligências artificiais. Os AIs que são dedicados a fazer ilustrações, eles têm sido um motivo de pauta há um bom tempo, mané. Eles vão roubar os trabalhos dos artistas, é o fim dos desenhistas. Não exatamente. O jeito que o AI deveria ser visto é como uma ferramenta, algo para ajudar até mesmo os artistas, como tem muitas pessoas que usam a inteligência artificial para várias outras coisas, não necessariamente desenhos. Já que mesmo que todo mundo hoje em dia tenha acesso a uma câmera para você tirar uma foto em alta resolução do que você quiser, isso não tira o valor de um desenho realista, uma pintura realista. Só que o problema vem quando várias empresas começam a ver o AI não como uma ferramenta, mas como um substituto para artistas de verdade. Por que uma empresa optaria contratar um artista para ter algo único, num estilo que só vai ser da marca dele? Uma arte que foi criada através da mistura de várias referências e vivências de um ser humano, um estilo único que é fruto de anos de experiência e dedicação de uma pessoa. Se isso daqui funciona e é de graça, vende meu produto mesmo, tanto faz que tem vários outros lugares aí que estão usando artes no mesmo estilo visual. Ah, foda-se, mané. Quando empresas que normalmente contratavam artistas, o que é uma grande oportunidade para ele ter o nome dele levantado e ganhar alguma visibilidade, principalmente aqui no Brasil, que puta merda, mané. Se tu não tá ligado, o Brasil é um lugar ingrato com desenhista. E eu posso falar isso porque eu já trabalhei por alguns anos como design de personagem e, meu Deus, foram tempos difíceis. Acaba criando uma situação desagradável, tá ligado? Uma carreira que já era difícil de se percorrer, agora tem mais um obstáculo. Tipo, caralho, moleque. É claro que não são todas as empresas, todos os youtubers, todas as pessoas que fazem comissões de desenhos, agora não fazem mais, elas só usam inteligência artificial. Não é tão preto no branco assim, tá ligado? Mas cria um atrito, e aí quando você mistura essa parada, essa inteligência artificial, que é uma parada bem insensível com artistas, já que muitas delas já usaram e usam artes de artistas sem a permissão deles para criarem as próprias coisas originais, você pega isso e mistura com o Estúdio Ghibli, uma parada que é completamente contra tudo isso. Mano, é óbvio que vai criar caos quando essas coisas se colidirem. Recentemente, o ChatGPT integrou o estilo do Estúdio Ghibli como uma opção para você fazer nas suas fotos, como um filtro, tá ligado? E foi daí que começou a aparecer as mais variadas imagens. E assim, cara, isso não tem nem muito a ver com o vídeo, só eu não aguento mais. Tipo, é tanta gente usando essa porra em todo canto, eu tô ficando enjoado já, tá ligado? Então a internet começou a debater sobre isso e um vídeo começou a ser bem citado, que é um vídeo do Miyazaki de pelo menos 8 anos atrás, onde ele dá a opinião dele sobre o que ele acha de inteligência artificial. E deixando claro, o que ele fala não é referente às coisas que estão acontecendo agora, é uma parada que aconteceu há 8 anos atrás pra mais, tá ligado? Eu vejo muita gente usando esse vídeo do Miyazaki não deixando isso claro, apesar que se aplica bem para o momento atual, mas, né, vale a pena citar. Os jovens apresentam um programa pro Miyazaki que consegue aprender as coisas sozinho, e atualmente ele tá aprendendo a se mexer, só que ele se mexe de um jeito bizarro, completamente estranho, já que ele não sabe o que ele tá aprendendo sozinho, e o Miyazaki tá ali avaliando aquilo. Malandro, tá ligado aquele momento que teu amigo fala, a pior coisa que ela pode dizer é não. Vendo que o Miyazaki fala pra esses moleques, irmão, não é a coisa menos pior que ela pode falar, porque ele destrói esses moleques. Ele fala que ele visita um amigo, que ele tem problemas físicos, dificuldade pra se mexer, e vendo isso é o que deixa ele desconfortável. Ele diz que ele nunca vai integrar esse tipo de sistema nas animações dele, e que isso é um insulto à vida. Os moleques então concluem que o objetivo deles era conseguir
conseguir criar uma máquina que desenhasse que nem um ser humano. E o Miyazaki, ele literalmente nem responde depois. Então, por conta da natureza muito humana do trabalho do Miyazaki, o carinho que ele tem pelas obras dele, isso acaba fazendo com que os fãs fiquem ofendidos com essa mistura do ChatGPT e do Estúdio Ghibli. Porém, eu acho que o Miyazaki em si não tá dando muita importância pra isso não, viado. Se tem uma coisa que o Miyazaki mostrou pra gente no decorrer de todos esses anos do Estúdio Ghibli, é que ele sabe o valor do trabalho dele. Ele nunca teve mudado a visão dele pra agradar o jeito que o mundo tá hoje em dia, mostra que o cara sabe o que o trabalho dele é. E sabe que não existe filtro ou inteligência artificial que consiga meramente chegar perto do trabalho dele. E isso também fica um pouco mais óbvio em algumas opiniões que ele deu aí pra visão de futuro que ele tem. Em outra entrevista, ele diz que o objetivo do Estúdio Ghibli é fazer bons filmes. Dinheiro, sucesso não são o foco. E se alguém da equipe dele um dia sentir que não sabe por que tá ali, peçam demissão, porque ele mesmo também faria o mesmo. E depois, um Miyazaki já bem mais velho é questionado do o que ele acha que vai acontecer do futuro do Estúdio Ghibli. E ele responde o seguinte: o futuro é claro, vai tudo ruir. Eu já consigo ver isso. Qual o sentido de se preocupar, então? Ghibli é só um nome que eu tirei de um avião. É apenas um nome. Pode até soar um pouco desrespeitoso para algumas pessoas, mas, mano, é verdade. O Miyazaki não necessariamente vê valor no que o estúdio representa, e sim no que ele conseguiu criar através da existência desse estúdio. E sobre o futuro do estúdio, sobre tudo e por água abaixo depois, cara, é o que vai acontecer mesmo. Ninguém consegue substituir esse cara aí. Tem algum problema nisso? Tudo acaba, tudo tem um fim, mas as coisas não perdem o valor porque elas acabaram. Enquanto a gente tem histórias por aí que já deveriam acabar, mas simplesmente não tem fim porque vende e dá dinheiro, animações e filmes completamente vazios, tentando se alimentar de uma nostalgia que você sente, tentando agradar todo mundo, mas no final do dia não agradando ninguém, a gente tem um cara, dono de um dos mais renomados estúdios de animação de todos os tempos, aceitando o próprio eminente fim. Se você viu O Menino e a Garça, o último filme do Estúdio Ghibli, isso é uma parada que fica mais clara. E ó, já avisando aqui, vão ter spoilers. Se tu não viu o filme, pula pra esse tempo aqui. Existe um personagem na história que é um velho que criou um mundo mágico e perfeito, cheio de coisas incríveis, do jeito que ele queria. Mas conforme o tempo foi passando, a velhice foi impedindo que ele conseguisse manter aquele mundo dele de pé. O Mahito, o protagonista, que era uma criança, ele era o único que poderia manter aquele mundo vivo, mas ele não queria, ele não tinha essa responsabilidade. O desejo, o trabalho, o esforço de criar aquele lugar era uma coisa que só o velho tinha. Isso não necessariamente era a mesma coisa que o Mahito queria. As visões deles eram diferentes. O Mahito então não adiciona nenhuma pedra para continuar mantendo aquele mundo com periquitos mágicos vivo, e tudo começa a ruir. A gente pode interpretar o velho como Miyazaki, aceitando que tudo vai acabar, aquele é o futuro de tudo que ele criou, que não tem ninguém para continuar o legado dele, e ele não precisa forçar essa ideia na cabeça de outra pessoa. Aquele era o mundo que ele criou, porque aquilo era um desejo dele. E igual no filme, quando as coisas começam a cair e os periquitos gigantes se revelam só periquitos, o Estúdio Ghibli também é só um nome. Por isso que eu não acho que o Miyazaki se importa com esse tipo de coisa acontecendo num sentido artístico da parada. E eu também não acho que você deva se importar. Se você gosta do Estúdio Ghibli, do trabalho do Miyazaki, não se indisponha a ficar incomodado com um futuro triste que a gente não consegue controlar. Ao invés disso, faz que nem o Miyazaki fez. Foca em transformar esse futuro triste em algo mais bonito do seu jeito. Você quer ficar incomodado com essas artes por algum outro motivo? Tudo bem, mano, tem vários outros motivos pra você ficar bolado, mas tenha em mente o óbvio, isto não diminui nada que o Estúdio Ghibli é ou vai ser. A sua mãe aí que tá usando esse filtro, ela não é um monstro, tá ligado? Ela só quer participar de uma trend que vai acabar rapidinho, mané. Muita gente que tá fazendo isso é só pela modinha, eles não sabem o que é inteligência artificial, não sabem o que é o Estúdio Ghibli, e não tem nem vontade de saber muitas vezes. E eu não posso nem vir aqui pra vocês e falar, ó, rapaziada, façam isso pra resolver o problema, porque, cara, honestamente, não tem um jeito de resolver isso. Eu só não vou usar nada de inteligência artificial porque eu não gosto, tá ligado? Eu simplesmente não acho legal. Só que isso também não significa que tu precise crucificar as pessoas que estão usando, tá ligado? Esse vídeo acabou até ficando um pouco mais sério do que eu normalmente faço aqui, mas
Bom, cara, eu acho que se eu apresentei aqui pra você que não conhecia o Estúdio Ghibli e fiz você ter algum interesse pelas obras, eu acho que eu já fiz a minha parte. Vai lá conhecer esses mundos incríveis que o velho fumante aqui criou, porque mesmo com esse futuro incerto das inteligências artificiais e muita merda acontecendo, mesmo com o mundo ficando mais cinza, é aí que as obras mais brilhantes têm espaço pra florir. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o videozinho. Foi um pouquinho mais longo, né? Acabei falando um pouco demais aqui. Estúdio Ghibli é uma parada que eu gosto, né? Não tem como. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês sobre essas coisas que estão acontecendo recentemente, porque agora eu vou ficando por aqui, mas não sem antes deixar a mensagem épica final do vídeo, que é: eu vi, tá bom? Eu vi sim.